Tudo bem, eu sou o Celso Mariano e estou num sala de visitas daquele diferente que eu é que vou visitar. Eu estou em Brasília, capital da República, ao lado de ninguém menos do que Davi Duarte Lima. O professor Davi é uma lenda, é um mito na área de trânsito. É mesmo, Davi? É Não, mesmo. você é generoso. Imagine, o Davi tem uma vida inteira dedicada a assuntos que orbitam a educação, a prevenção, a mobilidade. E é um grande orgulho nosso da Tecnodata, do Portal do Trânsito, a sua amizade, essa proximidade e os papos que a gente bate de vez em quando, como agora, por exemplo, que quero te provocar já para a gente falar do momento em que estamos vivendo, Davi. Puxa vida. Condutor é super importante a formação de condutor. E nesse momento há tantos questionamentos, tantas críticas. Como é que você está vendo esse momento em especial? Celso, primeiro, obrigado por me convidar. Bem-vindo, Nós somos bem-vindo. amigos há muitos anos já. Bastante tempo. Na época eu ainda tinha cabelos e a maioria pretos. Né? Eu tinha mais. Agora a coisa se inverteu. Quer dizer, o governo, este governo, atual governo federal, ele tem uma percepção de mudanças. E mudança sempre causa alguma inquietação, muitas dúvidas, né? E há mudanças positivas. Realmente eu vejo, Celso, que há uma preocupação muito grande do governo em chegar mais próximo da população. Isso faz todo sentido, né? Sim. É importante mesmo. E olha, aqui vamos falar a verdade. Como é que nós percebemos o governo na questão de trânsito? Parece, para uma grande, eu não digo todos, mas para uma boa parcela da população, hoje, os agentes de trânsito, o APM, o Código de Trânsito, as instituições, o Detran, os Detrans, né? Assim, parece que são contra a gente. Parece que trabalham contra. Não, mas é verdade, para dificultar, para multar. Muitas das obrigações esses órgãos não cumprem bem. Né? Às vezes nem cumprem as suas próprias obrigações. Temos que dizer isso, é verdade. O governo federal percebe isso, o presidente, inclusive, percebeu isso, andou, tem até vídeo na internet, ele acusando alguns radares, assim, olha, isso aqui não devia estar aqui. Né? E a gente, realmente, o código tem dificuldades. Né? O código tem falhas, é preciso rever, e esse momento de mudança gera incerteza para todo mundo. Bom, Claro. E aí eu respondo sua pergunta, como é que eu estou vendo isso? Eu estou vendo, de um lado, um momento de oportunidades, mas é preciso que os atores, né, a Tecnodata, você, o Instituto de Trânsito, os Detrans, enfim, o pessoal de autoescola, que é absolutamente essencial, né, os instrutores, os diretores de autoescola, os donos de autoescolas, que a gente tem um papel mais, e a própria Abramet, que eu ia me esquecendo, mas são, enfim, todos os atores, que a gente tenha um papel mais de protagonista, porque se deixar pela cabeça de alguns, pode ser o presidente, pode ser a assessoria do presidente, não importa, a coisa pode andar para o lado errado. O ideal é que a gente assuma também um papel. Como é que eu vejo também, por outro lado, esse momento? Todas essas mudanças, às vezes que a gente fala assim, vai acontecer isso, tudo isso tem que passar pelo Congresso. É projeto de lei. Davi, no portal nós temos falado isso reiteradas vezes. Calma, vocês estão reagindo como se já estivesse valendo. É tudo projeto de lei, ampliar de 5 para 10 anos o prazo de validade do exame médico, de 20 para 40 pontos. E as pessoas estão reagindo como se já... Pior ainda o projeto do general Peternelli, deputado federal por São Paulo, que prevê, inclusive, desobrigar que o curso aconteça num CFC, né, o curso Primeira Habilitação. Também é um projeto de lei, não tem nada nesse momento. Mas isso gera muito debate. Mas é a questão da incerteza. Agora, o que é preciso efetivamente? É preciso que as autoescolas, que os instrutores, que a gente se organize, todos, né? E vamos falar a verdade,
Se você pegar uma autoescola do Rio Grande do Sul, de São Paulo, da Paraíba, do Mato Grosso, de Goiás... São muito diferentes. São muito diferentes, o público é diferente, a capacidade de pagamento é diferente, as próprias provas dos DETRANs então, os diferem DETRANs muito. se comportam de forma diferente, meio que ao bel prazer, meio que assim, tá bom, o Denatran e o CONTRAN dizem que é assim, mas aqui nós vamos fazer desse jeito. Isso já é uma distorção, né, Davi? Não deveria ser assim. Não deveria, até porque é Carteira Nacional de é um documento Habilitação. Então... Mas o outro lado da moeda, é possível ter de fato algo uniforme ou a gente tem mesmo que considerar, pô, mas como tem realmente diferenças, né? Você acabou de falar isso, a gente deveria ter alguma tolerância. Qual é o limite disso? É uma questão só de bom senso ou é de inteligência, de administração? Olha, veja bem, uma pessoa que tira carteira lá em Arapiraca, em Alagoas, por exemplo, né? Uma cidade não é tão pequena assim, Arapiraca. Né? Segunda cidade do estado, eu imagino. Sim, acho que é a segunda Bom cidade porte. depois de uma. Mas de qualquer forma, o trânsito lá é uma coisa, o trânsito em São Paulo é outra coisa, em Brasília, em Porto Alegre, né? Nas capitais é diferente de uma cidade interior do interior de Goiás ou da Bahia, enfim. Então há diferenças mesmo, né? E é natural que os DETRANs tenham alguma adaptação. Mas esse mesmo indivíduo que tira a carteira, seja de moto, né, a carteira A ou a B, ele um dia vai dirigir em São Paulo, em Brasília, ou numa cidade do interior, ou em estrada, né, não asfaltada. Então há uma série de coisas e é preciso ter um conteúdo básico, mínimo, e que o Denatran não consegue fazer, não tem conseguido, e tem trabalhado muito pouco nessa linha. Aliás, nós temos, e aqui vai uma crítica para DETRAN, para Denatran, e é por minha conta e risco, não é a opinião da Tecnodata nem do portal, mas os nossos órgãos de trânsito têm falhado muito na coordenação. Aliás, eu falo isso para eles e eles concordam também. Tem falhado muito. O Denatran falha na coordenação, o CONTRAN às vezes faz regras que uma coisa é fazer uma regra para São Paulo, outra coisa é para fazer uma regra para uma cidade de 2.000 habitantes. E há muito bate-cabeça nisso aí com o DETRAN, com a AND, Associação Nacional de DETRANs. E são os instrutores, são as autoescolas, é o pessoal que trabalha na ponta muitas vezes, que fica perdido. Escuta, um diz uma coisa, o outro diz outra, né? Para que lado eu vou? Quem deve ser seguido? Então há muita confusão e culpa dos órgãos de trânsito que têm falhado muito, inclusive na comunicação. Né? Uhum. Davi, você tem uma larga experiência e até uma vivência internacional. Você tem uma boa visão de como que o trânsito funciona no mundo, onde deu certo, onde falhou, as fórmulas que realmente funcionam. E claro que a gente sempre tem que levar em conta que as culturas são diferentes, as realidades são diferentes, mas há de ter aspectos que possam ser copiados ou adaptados para nós. Fala um pouquinho do exemplo da Espanha, você sempre cita muito, eu vi várias vezes você citar, a Espanha já foi muito violento, já foi muito ruim, e eles conseguiram dar uma ajeitada. Sim, às vezes, Celso. O que eles fizeram lá? Eu vou começar só um pouquinho mais em cima na Noruega, às vezes a gente acha... Do Polo Norte para o Equador. Mas às vezes a gente acha assim, não, porque o brasileiro é malandro, o brasileiro... Não, o brasileiro é um povo alegre, maravilhoso, esperto. E a gente fala assim, porque o norueguês é um santo. Não é santo. Tem uma lei na Noruega, só para citar, e daqui a pouco a gente fala da Espanha, que a multa lá, que não é uma multa, quando não for uma multa com abordagem do agente de trânsito, né, ela tem que fotografar a cara do motorista. Né? Então, é uma lei lá. E, assim, tem muitos radares esses que fotografam de frente, né, o indivíduo, o condutor em excesso de velocidade. Sabe o que eles inventaram na Noruega? Eles usam agora aquele boné de aba reta, assim, uma aba bem grande. Não apareceu. Aí o radar fica um pouco mais em cima, só pega um pedaço do nariz e a boca aqui, para se esconder. E depois disso,
Você sabe que apenas 20% das multas de excesso de velocidade por esses radares, captadas por esses radares, são efetivamente impostas aos porque não consegue identificar. Porque não consegue identificar o condutor. Como a regra diz que tem que ter a foto. Tem que ter a foto, tem que identificar. Então não é que quando tem uma brechinha, diríamos que é uma malandragem tipo brasileira, mas seria injustiça, então eles também têm. Quando tem uma brechinha, é o norueguês, é o espanhol, é o francês, isso é do ser humano, né? Isso é do ser humano. Se você tem uma brechinha para, né, fazer alguma coisa, então, mas de qualquer forma, esses países têm avançado muito na segurança de trânsito. Sim. No caso da Espanha especificamente, e eles não adotaram aquele grande programa Visão Zero, né? Assim, 0 morto e 0 ferido grave no trânsito. E a razão disso é o seguinte, por exemplo, o Luiz Montoro, que é da Universidade de Valência, que participou muito ativamente do desenho desse programa, ele falou assim, ele até, eu conversei muito tempo com ele, é muito querido, muito amigo e tudo, e ele fala assim, olha, Davi, nós, latino-americanos, nós não somos suecos, nós temos o sangue quente. Então o programa não é essa coisa de todo mundo quadradinho. É preciso ter um programa que realmente engaje as pessoas, que haja sentimento nesse programa e não só a questão técnica. E aí a Espanha implementou o programa, né? Com mudanças viárias significativas, com a formação de condutor muito boa, e eles investiram muito nisso, fazendo o seguinte, eles investiram na formação do formador, é um curso de 2 anos. O instrutor de trânsito na Espanha estuda 2 anos. É um curso de 2 anos e bastante, eu li o material todo do instrutor de trânsito lá, é bastante pesado, digamos assim. Né? É uma ementa não é brincadeira. Não, quando se fala em primeiros socorros, você estuda anatomia. É lógico que a realidade deles é um pouco diferente, mas a gente precisa... eles vão a fundo, né? Vão a fundo. Então, assim, eles têm assim, o material para formar o condutor, o formador para formar o condutor, melhoraram, e com material muito bom de formação do condutor, do formador, né, do instrutor de trânsito. E aí, para ser instrutor de trânsito lá, você precisa fazer um concurso. Né? Tem um concurso para que seja feito. Olha. Então, é um país bem menor que o nosso, né, a Espanha e tal, mas de qualquer forma, o resultado disso, e mais a fiscalização, que eles melhoraram muito. Não tem essa coisa de pegadinha, de jogo daqui, jogo dali. É o seguinte, olha, tais vias estarão, por exemplo, em Madrid, ou em Valência, ou em Barcelona, tal. Eles anunciam, assim, eventualmente no rádio, mas também na internet, olha, essas vias nesta semana estarão com controle severo de velocidade. Então, tudo jogo claro. Eles avisam quando vai ter blitz. Avisam. Lá nem tem muita blitz, sim, não. Mas onde vão fazer a fiscalização rigorosa é comunicado. Então tem um jogo claro com a população, e eles reduziram, Celso, cerca de 80% na mortalidade, no número de feridos graves. Isso é impressionante. É impressionante. Né? A melhora que eles em 10 anos, com aquele o Pero Navarro, né? Que foi diretor lá da DGT, que é Direção Geral de Trânsito, que é o nosso Denatran aqui. Mas eles fizeram um trabalho muito bom e que é possível fazer no Brasil. Né? Hoje eles têm uma taxa de mortalidade, ou seja, para cada 100 mil pessoas, menos de 3, vamos só para arredondar o número, para ficar claro, 3 pessoas de cada 100 mil morrem no trânsito por ano, na Espanha. Aqui, Celso, nós estamos na faixa de 20, arredondando também os números. Quer dizer, aqui, para cada 100 mil pessoas, 20 morrem todos os anos de acidente de trânsito. Você tem estados como Tocantins, que aliás é o estado com maior taxa de mortalidade do Brasil. Tocantins está com 40. Quer dizer, isso é epidemia de mortalidade mesmo. E fora os feridos graves. Quando a gente vai olhar nos dados do DPVAT,
assim, nós temos 350 mil pessoas que ficam com invalidez permanente, ou seja, muita gente vai para a cadeira de roda, perde um membro, e é toda uma dificuldade, a gente sabe. Por exemplo, são 350 mil pessoas por ano, né, nessa condição, todos os anos. Então parece que é um exército, né? É uma parcela da população significativa. Uma indústria, Celso, de cadeira de rodas aqui, está faturando, e eu digo isso com pesar, não assim, no sentido lógico, necessário para as pessoas que precisam, tudo, mas é uma clientela enorme. Por quê? Porque o trânsito está jogando as pessoas na cadeira de rodas. Olha, e às vezes a gente pensa assim, o cara fica ali na cadeira. Não, na casa dele tem que fazer toda uma série de modificações de armário, de acessibilidade. Às vezes ele é arrimo de família, tal, né? E tem toda uma questão. Eu entrevistei, aliás, eu orientei uma tese há cerca de 10 anos, né? Sobre a questão de invalidez, até uma pessoa aqui do Sara Kubitschek, que trata muito desse assunto, né, de mobilidade, enfim, de aparelho locomotor, era uma tese de doutorado, e essa pessoa entrevistou, essa professora hoje, ela entrevistou cerca de 300 garotos e garotas que foram para a cadeira de rodas. Olha, as consequências emocionais são assim, um arraso na vida da pessoa. Por quê? Porque tem toda uma dificuldade, desde ir para a balada, né, são jovens, desde, né, a vida social normal de um jovem tal, fica interrompida, a vida sexual, a questão emocional, o impacto na família, né, mesmo. Então é uma situação séria. E não há, infelizmente, você sabe bem disso, não há no Brasil uma política efetiva de controle dessa situação horrível no trânsito, né? E a gente sabe, como diz o J. Pedro, né, a gente tem a bússola, mas não sabe ler a bússola e não sabe para onde vai. Né? Mas é só olhar o que a Espanha fez. Então, um país de cultura latina está muito mais próximo da gente do que qualquer país do norte europeu, sim, claro, né? E certamente o que eles fizeram lá nós poderíamos fazer, mas tem diferenças gritantes aí, né? Por exemplo, o curso de formação de instrutores aqui no Brasil é um curso simples. É muito assim, simples, excessivamente simples. Ele é muito reduzido, né? Nada a ver com o que você descreve aí, 2 anos estudando, fazer concurso para virar instrutor. Esse é um ponto que certamente tem muita importância, você há de concordar. Quanto é importante isso? A formação do condutor? Do instrutor. A formação de quem vai formar o condutor. A questão é o seguinte, se a pessoa não sabe dar aula, não sabe ensinar, o aluno dele não vai aprender bem. Mas, Celso, desde ensinar a dirigir, não é uma questão fácil, não é uma questão trivial. Dirigir, né, conduzir um veículo, exige mais de 1.500 subhabilidades. Mais de 1.500. Olha, você fica rastreando, né, olhando todo o tempo o ambiente que muda a cada instante, que pode ter situações inesperadas uma a cada dinâmica momento, maluca. Uma dinâmica Centenas maluca. de fatores ao mesmo tempo. E aí, veja bem, o instrutor, aliás, eu admiro muito o instrutor de trânsito por várias razões, entre as quais, e eu sou professor há muitos anos, você sabe disso, entre as quais a dificuldade de dar aula. O instrutor de trânsito tem que ter uma didática especial. Por quê? Quando eu estou dando aula, por exemplo, eu estou aqui falando para o meu público e tudo, né, para os meus alunos, e todo mundo está parado na sua cadeira olhando para mim. O instrutor de trânsito, de prática de direção, o aluno não pode ficar olhando para ele. Então, ele tem que ter uma didática especial. O teórico dá, né? Mas a prática não tem jeito. Não, ele tem que ter uma didática especial de ensinar o aluno sem o aluno ficar olhando para ele. Então, ele tem que orientar 2 coisas no aluno, né? Primeiro, a atenção. Então, veja bem, o instrutor não pode ficar
A atenção do aluno quando está aprendendo a dirigir não pode ser para o instrutor, mas o instrutor tem que usar uma didática para orientar a atenção do aluno. E segundo, o instrutor tem que orientar a visão, o rastreamento, o olhar do aluno. Tá? E a sala de aula desse instrutor, ela anda. Não é uma sala que é o veículo, evidentemente. Então, é uma aula, é um tipo de didática muito especial. Bem, isso posto, o que acontece? Como não é uma didática simples, esse instrutor, os instrutores, especialmente de prática de direção, todos, mas especialmente de prática de direção, eles têm que ter eu diria, uma didática especial, e para isso ele tem que ter uma formação especial. Ele tem que treinar essa formação para que ele consiga orientar a visão do aluno, para que ele consiga orientar a atenção do aluno. Então, por exemplo, quando surge um cenário, ele tem que... Um cenário, uma situação, circunstâncias as mais variadas no trânsito, né, ele tem que falar, olha, está vendo ali? Aquela criança pode atravessar, a mãe não está prestando atenção, do outro lado vem um carro, a moto, a bicicleta, cuidado com o buraco, ali tem uma árvore, né, de jamelão, por exemplo, que solta um óleozinho que fica liso quando... Né? Então, são milhares de circunstâncias e que ele precisa orientar o aluno em tudo isso. Então, aliás, o nosso instrutor, vamos falar a verdade, ele não ganha o quanto mereceria, né, por várias circunstâncias, né, e ele trabalha muito, né, e aí a gente às vezes vê o próprio presidente, né, que todos nós temos que respeitar e tudo, às vezes eu acho que ele fala umas coisas meio assim de forma de chofre, como se diz no popular, mas e ele tem razão em algumas ele tem razão em algumas coisas. Mas, por exemplo, a questão assim, não precisa de autoescola, é evidente que precisa de autoescola. Uma atividade especial que gera todos os anos no Brasil mais de 40 mil mortos, tá? Mais de 1 milhão de feridos, 350 mil ficam com lesões irreversíveis. O nosso quadro do trânsito. Quer dizer, e a gente ainda tira o pouco que... Um impacto econômico absurdo. Né? Um sobrepeso na Previdência, porque uma parte desses uma invalidez permanente. Né? O custo é algo horrível. Quando a gente soma prejuízo com perda de produção, né? Danos materiais. Aliás, os danos materiais são os mais leves. Amassou meu carro, não sei mais o que, e quebrou o poste ali. Mas os danos materiais, que são o menos traumático disso tudo, né, na maioria das vezes. Assim, e aí vem toda a questão física, né, de feridos, de mortes, né, toda a questão hospitalar, desde o atendimento pré-hospitalar, atendimento hospitalar, muitas vezes, né, o tratamento do politraumatizado, você sabe que é caríssimo. Uma diária de UTI... Não, R$40 mil, facilmente chega a R$40 mil o politraumatizado, com vários traumas, né? E depois ainda tem todo um período de reabilitação e você ainda tem toda a questão de INSS, enfim, é um drama para a pessoa, para a família, né, para o Estado. Claro, então é muito caro. E como ele é muito, assim, tem esse problema gigante que é o trânsito, quando a gente viu algumas vezes o presidente falar, não, por mim nem precisava ter exame e tal, mas a intenção que está por trás, queremos crer, né, escuta, nós precisamos melhorar essa área, e precisamos mesmo, não pode ser de qualquer jeito, né, Davi? Não pode. A importância do Centro de Formação de Condutores como ambiente onde os instrutores, né, esses bravos trabalhadores, professores, tem tudo isso que você descreveu e eu acho que é verdade mesmo. Não é uma tarefa fácil. Nós não podemos podemos repensar, é o que eu tenho defendido também, né? Repensar, mas não é simplesmente desligar, não, peraí,
Não podemos simplesmente abandonar. Não. Mas as melhoras são possíveis. Não, nós temos problemas. Né? Tem problema no Denatran, nos Detrans, nos DRs, no DENIT, nos outros órgãos de trânsito, na PRF. Nos órgãos municipais, etc. E, como parte do sistema trânsito, as autoescolas também têm dificuldades, têm problemas, têm ineficiências também. Agora, o que nós temos que fazer? Temos que corrigir isso. Onde é que está a ineficiência? Onde é que a gente pode melhorar? Então, podemos melhorar na formação, podemos melhorar, Celso, na questão da eficiência da autoescola, e é uma coisa que eu defendo há 20 anos, há mais de 20 anos, né? Em oferecer outros produtos. A autoescola no Brasil hoje, infelizmente, algumas têm alguma coisa a mais, mas a maioria, a regra é a seguinte: tem um produto na prateleira, primeira habilitação. Ora, aquele cliente passou por você, tirou a habilitação, nunca mais volta a ser cliente seu. As autoescolas têm que mudar isso, tem que ter vários produtos na prateleira. Inclusive, por exemplo, direção defensiva para idosos. Então, o garoto tira a carteira com 18 anos e daqui 50 anos ele vai, entre os vários outros cursos, lá no final ele vai fazer direção defensiva para ele, lá com 68 anos, daqui 50 anos. Então, tem que ter mais produtos na prateleira. E muitas dessas coisas independe do Denatran, do Detran. De um sistema, de uma regra, de uma lei, porque são cursos livres. Né? Então tem que pegar aquele estudante, o aluno, né? Ele tem que tirar a primeira habilitação, depois tem que ter outro treinamento, depois pode ter outro. Hoje eu estava falando na CBN sobre direção econômica. Eu te ouvi hoje na CBN. Pois é. Eu sempre escuto mais gravado. Hoje, em Brasília, eu escutei ao vivo. Então, direção econômica. As pessoas dirigem de forma muito mal. E muito ineficiente. E a direção econômica, ela é mais segura, né? Quer dizer, é o melhor dos mundos, porque você aumenta a segurança, menos gasolina, gasta menos freio, gasta menos tudo e... Então, esse é um dos tantos exemplos, né, que poderia ser explorado. E poderia ser um curso de 2 horas. Claro, né? Claro. Inclusive com experiência, para o indivíduo andar, por exemplo, com pneu murcho durante 5 ou 10 quilômetros. Depois calibra direitinho, vê toda a firmeza do carro. Tem uma série de coisas, né, que a autoescola pode fazer. Lembrar, Davi, a gente se conhece há muito tempo, conversamos tantas vezes. Uma das ideias lá da Tecnodata, inclusive um projeto apresentado no Portal do Trânsito pelo Instituto Prevenir, é o CEFC. Eu vou pôr o link aqui para você dar uma lida lá, que é justamente aquele período entre a PPD e a permissão para dirigir, e esse período de 1 ano que muitos deixam na gaveta, né, o documento esperando fazer aniversário. Entre a PPD e a CNH, os CFCs no geral abandonam esse cliente, né, e não teria necessidade nenhuma. Aliás, né, esse cliente está querendo mais coisa. Claro que nem todos têm condição econômica de pagar e tal, mas não está sendo oferecido nada, né? Mas há tem muito o que melhorar. Hoje tem a questão da fidelização do cliente. Você precisa fidelizar. E sabe como? Assim, uma das ideias é o seguinte: você pega a ficha lá do garoto ou da garota, tal, monta um cadastro, manda esses pushzinhos, eu não sei como é que chama assim em português, mas dicas, umas mensagens rápidas, assim, ó, lembre-se disso, manda uma dessa. Ou torpedo mesmo. Ou torpedo, manda isso uma vez por semana para lembrar. E-mail não, né? Já é coisa antiga. E-mail só nós mesmo. Do nosso tempo. Eu ainda sou do tempo que existia carta, escrever carta. Passou telegrama? Passei telegrama. A gente... Acho que a maior parte do nosso público aí nunca ouviu falar disso. Não sabe. O mundo era outro, né? Mas o mundo vai se transformando, e daí, assim, a capacidade que as pessoas têm, especialmente os da área da educação, de se adaptar, de utilizar as novas ferramentas, os novos ambientes, as novas oportunidades de educação. Puxa, gente, isso não é difícil. Eu sempre brinco com o Davi, tu tá velho, mas tu é moderno. Ele tem uma cabeça boa justamente para essas coisas. Acabamos de falar aqui uma série de sugestões, né, de como
o empresário CFC autoescola, e olha, vou dizer uma coisa, não sei se você concorda comigo, Davi, independente do que vier a acontecer na normatização do trânsito brasileiro, na mudança das regras, lembrando que tudo é PL, o que está aí é projeto de lei, né, sujeito a chuvas e trovoadas, mas independente do que vier a acontecer, os profissionais que têm as melhores chances de se dar bem nesse futuro que vem logo aí na frente é justamente nós, é quem já está no meio, é quem já tem experiência, é quem já conhece. Não, né? E aproveitando essas mudanças todas, né? Assim, época de mudança, né? É uma oportunidade também. Olha, eu sempre questionei, Celso, além dessa questão assim de ter só um produto na prateleira, o seu cliente é uma vez e nunca mais ele volta na autoescola, deveria voltar. Você tem, sabe, mecânica para mulheres, como você tem, use a criatividade para fazer tudo isso, né? Para, enfim, oferecer mais, e isso não custa caro, você fideliza e custa barato. Então, uma outra coisa que as autoescolas poderiam fazer por exemplo, vocês já notaram que o cara do táxi não paga IPI? Por quê? Porque o táxi é um instrumento de trabalho dele. Ele usa o táxi para exercer sua atividade. Ferramenta de trabalho. Vem cá, e o carro da autoescola? Também é uma ferramenta. Então isso pode ser, sabe? Agora, para isso precisa unir, precisa estudar, precisa conversar com o deputado, com o senador. Né? Precisa fazer aquele quê de ação cidadã que muitas vezes falta. Né? Então tem enfim, tem as associações, é preciso conversar com concorrente do lado, né? E é preciso conversar com o Detran. Eu acho a postura do Detran com relação às autoescolas sempre foi, e agora parece que está pior, sempre foi muito ruim. Então é preciso também que os Detrans comecem a respeitar como parceiros as autoescolas, os instrutores, os diretores de ensino, enfim, que fazem parte, que fazem o trabalho duro mesmo de ensinar, e é um trabalho duro, quem faz em geral são o pessoal de autoescola. E o Detran vai lá, examina, tal, não sei o quê, meia horinha ali com cada um, quando muito, né? Muitas vezes o exame dura até menos. E é preciso que o Detran também mude a sua postura, melhore e trate bem as autoescolas como parceiras, como, sabe, como gente que faz parte do sistema. Né? E aí também as autoescolas precisam aprender e exigir falar de igual para igual, com o Detran, com o Denatran, com órgãos de trânsito. E para isso eu acho que precisa a autoescola, o instrutor, o diretor, enfim, todo mundo ali precisa melhorar, precisa estudar. E tem também uma outra questão que, por exemplo, você acha que o instrutor, Celso, o examinador, que vai estar com aquele garoto ou a garota, ou a pessoa, às vezes, eventualmente até uma senhora, um senhor, tal, que vai tirar a carteira, quem é que conhece mais as habilidades? É o instrutor que passou horas com ele ali ou o examinador? Porque, eventualmente, e a gente sabe disso, na hora do exame, qualquer exame, não precisa ser só de autoescola, a gente fica nervoso. O nervosismo mata, né? E atrapalha, e você erra alguma coisa, e esquece alguma... Então, eu defendo também que a aprovação do aluno tenha, não toda, mas a aprovação do aluno tenha também uma parte da nota do instrutor que o acompanhou durante a sua formação. Isso é uma coisa que também pode ser pensada, eu acho, porque já existem outros países que fazem isso. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, como funciona hoje no Brasil, o CFC funciona meio que como um cursinho preparatório para uma prova pública. A parte teórica é exatamente isso. O aluno tem lá o curso teórico, mas o CFC, que é a escola dele, o instrutor, que é o professor dele, não tem o poder de dizer o Davi está ok, o Celso não. O Celso tem que estudar mais, o Davi já está ok. Nem na parte prática. Então, o CFC é uma escola diferente, né? Porque ela não tem o poder de aprovar o aluno, nem de reprovar. Simplesmente
prepara. E isso é algo assim que se questiona muito. Para mim, logo que entrei no trânsito, lá se vão 2 décadas, isso sempre me chamou a atenção, né? Pô, mas que escola é essa que não consegue aprovar o próprio aluno? Em outros países é diferente? Lá na Espanha, como é que eles fazem? A na nota Espanha, do instrutor vale? Na Espanha, a nota é levada também em consideração. Ele faz um mini relatório lá. Assim, olha, esse aluno tem isso. Isso é considerado. Precisa, sim, precisa melhorar nisso, está pronto naquilo tal. E tem um exame. Né? Na Bélgica também. Na Bélgica, olha só. Eu, inclusive, como eu morei um tempo na Bélgica, então eu tenho amigos lá, assim. Aliás, uma parte deles, infelizmente, já se foi, né? Mas porque faz muito tempo que eu... Mas as autoescolas lá são extremamente respeitadas, né? Faz parte do sistema de formação e são respeitadíssimas pelo setor público. É isso que a gente precisa fazer aqui também. Temos que caminhar, melhorar a autoescola, melhorar a formação e aproveitar esse período de grandes mudanças aí, ou de supostas grandes mudanças, né? Porque até agora não tem projeto de lei, não tem nada, né? Teve um... Não tem mudanças efetivas. Teve as proposições, teve as críticas, as declarações. Houve declarações e tal, e mudar o código tem muita coisa para mudar. Muito, né? Esse será assunto de um outro bate-papo com o Davi. Eu vou aproveitar que vou passar alguns dias aqui em Brasília, a gente vai gravar mais em alguns outros momentos e trazer notícias que você sempre vê aqui no Portal do Trânsito. As referências do que falamos aqui estão aqui nos links das matérias correspondentes e acompanhe o portal, porque cada vez mais meu amigo professor Davi Duarte Lima estará presente aqui conosco. Obrigado, Davi. Prazer. Até a próxima, pessoal. Tchau.